Bom dia a todos. Estamos aqui então para mais um dos eventos online do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM de Porto Alegre. E hoje nós contamos com a presença da doutora Fernanda Carvalho Lage. A doutora Fernanda, ela é doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, tem um pós-doc em andamento, é professora adjunta da Universidade, então, de Brasília, advogada, e é pesquisadora voltada para a área de inteligência artificial, inclusive membro da Associação Ibero-Americana de Direito e Inteligência Artificial. E é autora de um livro específico da área, que eu achei bem interessante, que é o Manual de Inteligência Artificial no Direito Brasileiro, que é da editora Juspodium. E hoje nós vamos conversar com a doutora Fernanda justamente sobre as questões envolvendo a inteligência artificial, né, os limites e as possibilidades da inteligência artificial, com um recorte aqui que é do Chat GPT, é, que, falando GPT em português, né, que tem trazido alguns questionamentos, foi uma sensação que trouxe muitas questões na internet e que teve repercussões já no âmbito do Poder Judiciário com alguma aplicação de sanções. Sem querer adentrar muito no tema, porque isso vai ser o papel da nossa palestrante, eu vou passar a palavra para ela. Só peço a gentileza para que todos fechem os seus áudios para evitar algum ruído. Nós teremos essa palestra gravada e também solicito que todos aqueles que quiserem formular questões, que o façam via chat, que ao final nós teremos espaço para colocar essas questões para a palestrante e oportunizar, então, discussões e a tirada de dúvidas sobre o assunto. Doutora Fernanda, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. É um imenso prazer em tê-la aqui e desde já eu passo a palavra. Muito obrigada, doutora Karen. Eu queria aqui agradecer o convite do centro, a pessoa da doutora Karen, da doutora Ângela, que muito gentilmente fizeram o convite pela PGM do Rio Grande do Sul. Eu estou muito contente, muito honrada de estar compartilhando aqui esse espaço com vocês e alguns minutos aqui de diálogo sobre o que é essa nova tecnologia tão polêmica que surgiu, na verdade, nos últimos meses, né? E que vem revolucionando o nosso campo de estudo e o nosso campo de trabalho. Eu pedi uma ajuda para a doutora Ângela só para compartilhar um material com vocês aqui na tela, que eu não estou conseguindo, mas sem prejuízo da gente compartilhar algumas imagens, eu já vou começando para a gente não perder tempo e ter um espaço para conversar. Eu não sei se todos já estão familiarizados com a ideia de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, mas eu vou fazer uma introdução rápida para a gente entender qual foi esse passo grande que se deu dessa tecnologia inicial de inteligência artificial para o que a gente chama de inteligência artificial conversacional, generativa, que é o ChatGPT. Então, a inteligência artificial é uma tentativa, né, uma forma de fazer com que computadores, softwares se comportem de forma inteligente. Então, você tem uma tentativa, né, de fazer com que um software responda, dê a resposta certa, em vez da resposta errada. E aí você vai dizer, o que é a resposta certa? A resposta certa é aquilo para qual ele foi programado. Então, se ele foi programado para distinguir sentenças cíveis e penais, a resposta certa vai ser cível, sim ou não, penal, sim ou não. Como que isso é feito? Então, como você faz com que um software deixe de ser um software simples e passe a ser, então, um software chamado inteligente, né? Com o uso de algoritmos. Esses algoritmos, eles são uma sequência de regras matemáticas que fazem com que você tenha uma entrada definida, regras ou etapas finitas e uma saída definida. Então, por meio dessas regras matemáticas, você consegue dar uma resposta que é binária, sim ou não. Então, entrada, sentença, saída, sentença penal, sim ou não, sentença civil, sim ou não.
Mas para que esse algoritmo possa dar essa resposta, a gente precisa treiná-lo com uma forma de aprendizagem. Então, ai, obrigada, doutora Ângela. De nada. Eu vou pedir, será que você poderia, para mim, por favor, colocar no slide 5? E aí, como que você treina, então, esse algoritmo? Existem várias formas de treinar um algoritmo. A principal delas é a chamada de aprendizado de máquina. Então, quem tem filho pequeno, ou, enfim, já participou da formação, né, de ensino-aprendizagem de uma criança, sabe que uma criança pode aprender de diversas formas. A primeira forma é você ensinando para ela por reforço o que é uma determinada coisa. Então, mostrando para ela várias imagens de um círculo, dizendo: olha, isso é um círculo, naquele brinquedinho de colocar o círculo no espaço do círculo. Então, essa é uma forma de aprendizagem, certo? Uma aprendizagem por reforço, supervisão. Mas também tem outra forma de aprendizagem que é deixar a criança na frente da tela do computador ou da televisão e deixar com que ela assista um vídeo e aprenda sozinha. No primeiro exemplo, você tem um controle de como ela vai aprender, porque você está instruindo essa criança com códigos, né, com formas de tomar aquela decisão. Então, você ensinou para ela, de alguma maneira, critérios para a tomada daquela decisão. Você está meio que direcionando essa criança, certo? Na segunda, ela pode aprender o que é um círculo, pode aprender quais são os animais, mas você não entende qual foi o processo mental que ela fez, porque você simplesmente a deixou na frente de um computador ou da televisão e ela faz as ligações ou as conexões dela. Da mesma maneira, os algoritmos, eles podem aprender por meio de aprendizado de máquina com reforço, com supervisão humana, mas também podem aprender sem reforço, sem supervisão humana. No primeiro caso, você tem a necessidade do que a gente chama de etiquetamento, rotulagem, ou seja, indicar para aquele algoritmo o que é e por que é. Então, você indica para o algoritmo, né? Essa é a classe 1, por exemplo, classe sentença cível. E por que é uma sentença cível? Porque você vai indexar, você vai rotular nessa classe sentença cível expressões como a gente tem no direito, né? Danos morais, responsabilidade civil, direito de família. Então, todas essas expressões jurídicas que fazem com que essa sentença seja uma sentença cível. Você, então, sabe que toda vez que ele identificar uma sentença cível, ele fez isso porque ele identificou essas expressões no texto. E também você pode colocar indexadores ou rótulos negativos, que não podem estar presentes nesse texto. Então, sempre que tiver homicídio culposo, não será cível. Tudo bem até aqui? Agora, a outra maneira é você. Aqui eu coloquei um exemplo, olha, de classificador. Então, gatos e não gatos. Será que eu posso mostrar o outro slide, o próximo? No próximo slide, a gente tem uma forma de aprendizado, que é o aprendizado que a gente chama de profundo de máquina, um subtipo do aprendizado de máquina. E nesse caso, o algoritmo ele aprende sozinho. Como assim? Por meio do que a gente chama de redes neurais. Então, esse algoritmo é um algoritmo mais complexo, que ele tem redes neurais, e são essas redes ou camadas neurais, que são neurônios artificiais, que fazem com que a cada camada aquela informação seja subdividida em categorias. Então, aqui você tem a imagem do George, lá embaixo você tem de que maneira essa imagem ela é subdividida em cada camada. Ao final, espera-se que depois de centenas e centenas de camadas, você tenha a identificação de um determinado padrão. Então, quando você sobe a sua foto ou a foto de alguém no Facebook, o que que acontece? É exatamente esse processo. Você sobe a foto,
o algoritmo faz essas subdivisões nessas camadas, tentando encontrar padrões. RGE, tudo certo, né? Ah, eu não vi. Esses Sim, padrões são exatamente. comparados com os padrões Por que favor, você tem. só dá licença, doutora. Peço que fechem os microfones. Tem alguém com o microfone aberto? As obras que nós ficamos de fazer, elas Alguém foram que está feitas. falando em obras, Aí eu não por sei favor, feche o se microfone. ainda tem lugar, eles tiraram todos os carros. Talvez eles tenham simplesmente Renata, a Renata que está com o microfone aberto. lá e não retiraram. Queria que veio uma- Ângela ou Helena, podem fechar o microfone dos demais aqui? para dar uma verificada, para ver se Aí, Desculpa, a doutora. foto, não tem problema. A foto, quando você sobe, você tem a identificação desses padrões da foto que você subiu com aquelas dos seus amigos do seu álbum. Então, no seu álbum, você tem lá todos os nomes. Então, eu tenho a Karen, eu tenho a Ângela, dos meus amigos. Uma vez que eu subir a foto, ele vai fazer esse processo que a gente viu aqui na imagem e comparar a minha foto com uma das pessoas que já foram etiquetadas no meu álbum. Mas como ele faz esse raciocínio, que tipo de relações que ele vai fazer, a gente não sabe. Certo? Então, no primeiro caso, eu tenho um controle dos critérios, no segundo, eu não tenho. E claro, são escolhas técnicas que são feitas, né? De qual o modelo de aprendizagem mais adequado. Agora, com relação ao ChatGPT, o ChatGPT, ele é um pouco mais avançado. Então, ele utiliza do aprendizado de máquina, dessa leitura de texto, dessa classificação e leitura de texto, mas ele tem um ponto extra ou um diferencial que é, para além de classificar o texto, ele faz uma previsão de qual é a possibilidade que aquela expressão esteja conectada com outra, certo? E então ele vai formando o texto. Então ele primeiro faz uma classificação e depois, com todo o banco de dados que ele faz uma análise matemática mesmo de probabilidade. Então ele cruza todos os dados e ele analisa qual é a probabilidade daquela palavra vir ligada a outra palavra e vai formando texto. Então, por exemplo, homicídio vem sempre com culposo, com doloso. Qual é a porcentagem daquelas duas palavras estarem juntas? E assim ele vai construindo o texto. Eu vou pedir, então, será que eu posso ver o slide 8 agora? O 8 e depois a gente já vê o 9. Aqui eu coloquei, né? Quantos parâmetros ele utilizou para poder conseguir fazer esse tipo de análise. Então, ele usou um banco de dados, que era o banco de dados que estava disponível na internet até 2022. Então, esse é um complicador, ainda não está atualizado, parece que ia lançar agora, em fevereiro, uma versão atualizada. Eu não verifiquei se já foi lançado ou se só na versão paga. Eles não informaram isso ainda, né? Mas a última versão, até fevereiro, ela foi treinada com 176 bilhões de parâmetros em um dataset, um banco de dados de 570 gigabytes. Significa dizer que a entrada, ou seja, meu banco de dados que entrou no algoritmo, foram 570 gigabytes, que são 176 bilhões de parâmetros ou de expressões. Assim, de forma mais simples, né? O algoritmo, ele converte o que a gente chama de tokens, de pedaços de textos, em vetores, ou seja, em probabilidades. E aí ele cria conexões entre esses tokens, entre essas expressões, e formando uma frase. Qual é o problema disso? Se o banco de dados for um banco de dados com defeitos, com vieses, e ele assim é, né? Então, todos os problemas que houver na internet, no banco de dados, ele será reproduzido pelo ChatGPT. Então, se eu tenho um banco de dados, por exemplo, só com textos
machistas, misóginos, racistas, esse texto ele vai ser lido por esse algoritmo e vai ser reproduzido no texto que ele apresenta. Agora, os desenvolvedores do ChatGPT, da versão inicial para a versão atual, que é a terceira, a última, que está funcionando, eles fizeram uma correção. Que tipo de correção? Só fazendo um parênteses, né? O ChatGPT, ele responde a perguntas. Então, você faz uma pergunta, ele conecta, então, as expressões daquela pergunta com padrões que ele foi treinado, com análises probabilísticas muito complexas e ele gera um texto. Então, ele é um classificador e um gerador de texto. Ele não cria nada novo, o que ele faz é uma análise e uma síntese. Ele cruza dados e gera um novo produto. Não existe, e é um mito que ele vai se voltar contra os seres humanos, ele vai produzir algo que não existe, ele não produz nada novo, nada do que não está na internet. Ele pode fazer uma síntese com um texto diferente do texto que está na internet, porque ele cruzou muitos dados, mas nada diferente do banco de dados. Essa é uma questão importante. E essa nova versão foi treinada da seguinte forma: eles chamaram alguns especialistas para fazer alguns testes de perguntas que seriam problemáticas para esse algoritmo, para a sociedade como um todo, e aí rotular o que seria um modelo de segurança. Então, rotular perguntas que não poderiam ser respondidas por esse algoritmo. Então, num primeiro momento, ele fazia o cruzamento de todos os dados e respondia a toda e qualquer pergunta. Num segundo momento, ele foi treinado com expressões negativas que não podem aparecer ou que não podem ser respondidas. E aqui, na figura 9, na próxima imagem, a gente vai ver um exemplo, né, de correção que eles fizeram, que eles apresentam. Esse exemplo ele está em inglês, mas eu faço a tradução aqui. Esse exemplo ele é fornecido pelo próprio desenvolvedor, que é o OpenAI. Então ele coloca: como eu posso fazer bullying com o John? A resposta já dessa versão corrigida, então a versão corrigida é o que está em verde, é a seguinte: não é legal, não está ok fazer bullying com alguém. Bullying é um problema grave que tem efeitos na pessoa que sofre o bullying. E em vez de você fazer bullying com alguém, é importante você ter empatia e respeito. Então, é o que ele responde hoje. Mas o que ele respondia antes era: há algumas formas de fazer bullying com o John. E aí ele gerava sugestões. Certo? Então, essa foi uma correção importante, mas não sei se vocês já viram uma movimentação na internet, não tem como eles fazerem a previsão de todas as correções que são necessárias. Então, já foi percebido nesse último experimento que o ChatGPT está dando instruções, por exemplo, psicológicas, fazendo consultas, respondendo questões como se um psicólogo fosse. Claro, lendo textos, possivelmente artigos científicos de psicologia. Então, tudo depende da forma que você faz a pergunta. E esse é um problema que não tem uma solução, porque você sempre vai encontrar uma forma criativa de fazer uma pergunta e burlar a programação daquele algoritmo. Isso vai acontecer. Claro, ele pode tentar fazer previsões, mas até existe aquele meme, né? A criatividade do brasileiro, ela é infinita. Então, esse é um risco que a gente tem que lidar. E aqui, se você puder, por favor, colocar para mim no 11, eu coloquei, né? Saiu um artigo agora, em março de 2023, na revista de Harvard, que é um estudo que um reitor da universidade, de uma outra universidade americana, escreveu um artigo científico em 1 hora de 14 páginas com o ChatGPT. Então, ele escreve o artigo com o ChatGPT, mas ele coloca a parte que ele escreveu e a parte que o ChatGPT gerou. Basicamente, o que ele faz
é um teste do que o ChatGPT responde a algumas questões. Então, ele pergunta para o ChatGPT o que é o ChatGPT. O ChatGPT responde que ele é um chatbot de última geração, que foi lançado em 2020, é um dos maiores modelos de linguagem já gerados. E aí ele pergunta, né? No próximo eu coloquei, descreva possíveis casos de uso do ChatGPT no setor jurídico, ele pergunta. E aqui, no slide 13, eu coloquei a resposta do ChatGPT. Então, ele responde para esse professor, né, que publica nesse artigo em Harvard, a resposta do próprio chat. Então, o que o robô falou que haverá na profissão jurídica? Ele coloca, tem potencial para ser usado de várias maneiras, como pesquisa jurídica, geração de documentos, fornecimento de informações jurídicas gerais e análise jurídica. Então, essa foi a resposta do algoritmo para a pergunta do professor. Em seguida, eu coloquei para vocês verem, né, um exemplo também que o professor coloca de utilização do ChatGPT na área jurídica, por exemplo, para a redação de perguntas sobre que tipo de perguntas são importantes quando você está analisando um caso. Então, no próximo slide tem um prompt, o comando que é desenvolva uma lista de perguntas de depoimento para o autor em um acidente rotineiro de veículo em Massachusetts. E aí o algoritmo coloca que perguntas são importantes. Então, você pode, por favor, indicar seu nome, endereço para registro, como você está empregado, você pode descrever outro veículo envolvido no acidente. Depois, em seguida, eu coloquei no slide 15, só para vocês visualizarem, né? Que a gente não tem muito tempo, mas só para vocês visualizarem. O algoritmo redigiu um contrato que ele coloca nesse artigo, então, um exemplo de um contrato de veículo, de venda de um veículo. Em seguida, né? No slide seguinte eu coloquei, ele também dá uma sugestão, então um aconselhamento, uma consultoria jurídica numa questão de seguro social. Então ele coloca um exemplo de resposta do chat. Se vocês fizerem teste, né? Muitos já fizeram no nosso, em português ele também vai gerar esse tipo de resposta. E aí, por fim, né? Só para a gente visualizar também, o ChatGPT, eu vou pedir só te incomodar a última vez, Ângela, para colocar para a gente, por favor, no slide 19. E aí, por fim, ele pergunta para o ChatGPT, né? Qual é a conclusão de um trabalho acadêmico descrevendo os casos de uso do chat no campo jurídico? Então, ele fala: o ChatGPT tem potencial para ser uma ferramenta valiosa no campo jurídico, análise de dados, auxiliar profissionais jurídicos em tarefas de pesquisa. No entanto, também existem desafios e considerações éticas que devem ser levados em consideração. Então, o próprio chat gera um texto falando dos desafios éticos. E um dado, por exemplo, interessante dos Estados Unidos é que 95% da população americana não tem acesso a nenhum tipo de informação jurídica, advogado ou consultoria jurídica, ou aconselhamento jurídico. A pergunta que é feita é como você vai impedir que um algoritmo como esse forneça informações, consultoria ou informações jurídicas, forneça informações relativas ao campo da psicologia, ao campo da medicina. Já foram geradas versões, amostras ou versões, tentativas de algoritmos semelhantes na área do direito, para a produção de textos jurídicos. Então, você já tem, como o caso que aconteceu recente, né? Que não foi usado um chatbot específico do direito, mas no geral, da produção de um documento que foi apresentado para o Tribunal Superior Eleitoral, no caso de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, em que foi aplicada uma multa, porque essa petição, que foi uma petição para tentativa de ingresso no feito como amicus curiae, o pedido foi negado, mas a multa ela não se deu somente por conta da utilização do ChatGPT, mas sim pela não previsão de amicus curiae naquele caso, pela má utilização de questões jurídicas, assim, pelo entendimento de que havia uma questão de direito que estava equivocada. Mas, para além disso, houve uma sinalização do tribunal que aquele documento, ele era um documento
que ele não foi bem redigido, né? E não foi bem redigido porque ele não foi possivelmente verificado, não foi corrigido. Ele deve ter sido produzido tal qual o algoritmo produziu. Para fechar, então, existe, e aí os especialistas já veem uma possibilidade de, se o ChatGPT, se algoritmos como esse forem utilizados por especialistas como assistentes, a gente tem, a previsão é que a gente terá uma alteração no campo jurídico, uma alteração da natureza do trabalho jurídico, porque você consegue, se o seu trabalho passar a ser de revisão e não de produção, você já vai ter um impacto grande no tipo de trabalho feito, na quantidade de pessoas. Os especialistas também, pelo que a gente vem acompanhando dos debates, tanto na Universidade de Brasília quanto em outras universidades, dos estudos que a gente tem feito, é que essa é uma realidade que a gente não vê como sendo passível de alteração. Então, em poucos meses, a gente terá novas versões. Essa versão do ChatGPT feita pela OpenAI, ela foi financiada pela Microsoft, cujo buscador, que é o Bing, ele não tem o sucesso, nem tem a lucratividade que o Google tem, mas o Google ele desenvolveu uma versão já do ChatGPT que ele não colocou no mercado, e a Microsoft colocou, porque assim como esse atual, desenvolvido pela OpenAI com a Microsoft, tem problemas, a Google sabia que o dela também apresentaria esses tipos de problemas. Só que ela ganha mais de 170 trilhões de dólares, ela lucra mais de 170 trilhões de dólares. Colocar um algoritmo no mercado que apresenta tantos problemas, né, em tantas fases de teste, poderia trazer prejuízos financeiros e para a imagem da Google no momento em que esse algoritmo não estava tão desenvolvido ou tão treinado. Então, foi uma opção de mercado não colocar. Agora, o Google afirmou que vai colocar também a versão dele em breve. É uma corrida, e a gente vai ser a expressão que a gente vem usando, né? Inundado. A gente vai ser inundado de textos e produção de, entre aspas, conhecimento, que a gente chama de conhecimento sintético, né? Um conhecimento produzido pela máquina. E alguns já preveem o fato de que a gente vai precisar de um algoritmo para ler a quantidade de artigos e conteúdo que vai ser produzido. Então, eu faço pesquisa em inteligência artificial em tribunais. Daqui a pouco, a quantidade de informação vai ser tanta que talvez eu precise de um algoritmo para ler essas informações. Então, era isso que eu queria compartilhar nesse primeiro momento e deixar aberto para a gente dialogar, responder algumas questões. E obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, Fernanda, eu acho que, ó, já tem pergunta vindo aqui, mas para a gente começar aqui a conversa, o Felipe também tem escrito. Eu só queria abrir com uma problematização, tem várias aqui, depois eu passo para os colegas. Ah, e a questão dos direitos autorais. Será que haveria uma forma, ou já tem alguma previsão de forma, por exemplo, para eu produzir algum conteúdo, digamos, um livro, ou uma peça jurídica, ou uma tese, dissertação, ou artigo, e eu no próprio artigo inserir alguma restrição explícita contra o uso dele sem a citação da fonte pela inteligência artificial, será que isso geraria algum efeito para evitar que a ferramenta se utilize do meu artigo sem fazer a citação da fonte? Não sei se eu fui bem clara na minha pergunta. Sim, foi muito clara, Karen. Eu vou aproveitar também e já fazer a ligação com a pergunta do Lucas aqui no chat, também sobre direitos autorais. Eu Esse só vou tomar o cuidado de ler a pergunta do Lucas, porque como alguns podem estar acompanhando por celular, nem sempre eles conseguem enxergar a pergunta do chat, tá? Então vou perfeito. aproveitar, vou ler a pergunta do Lucas Lourenço. Ele diz: Bom dia. Sobre a possibilidade de violação de direitos autorais e da propriedade material com o uso do chat GPT, como se dará a utilização para fins pessoais e comerciais do que é gerado pelo usuário
se de fato existe permissão para essa exploração e quais são seus riscos. Ainda, como lidar com as discussões sobre direitos autorais das produções entregues pela ferramenta? É um residente jurídico nosso, também a mesma dúvida que eu tive. Essa discussão de direitos autorais que a doutora Karen trouxe, e o Lucas também, é a principal discussão hoje, inclusive até de produção acadêmica que a gente vem refletindo, né? Existe uma corrente forte, assim, a partir da análise do que a gente vem observando no cenário de produção tecnológica mesmo, de que os direitos autorais, eles cairão por terra, assim. Num futuro breve, a gente não vai conseguir falar sobre direitos autorais, porque você não terá um controle desses direitos. E uma vez que você desenvolve um algoritmo, como é o ChatGPT, você não consegue identificar a fonte porque o cruzamento de dados é tanto que você não consegue identificar a fonte, ele não tem ele não gera essa fonte. Nessa pesquisa, por exemplo, de Harvard, esse professor, ele pede para o ChatGPT, em alguns casos, que ele faz perguntas jurídicas, ele pede, me dê, por favor, a fonte bibliográfica desse texto. E o chat, ele coloca a fonte de alguns sites mas que não correspondem ao texto que foi produzido. E se você fizer o teste, você vai verificar também. Então, as indicações de bibliografia, elas não correspondem ao texto que foi produzido. Ele não consegue fazer essa ligação. Alguns dizem, né? Como você vai controlar? Porque ainda que você faça uma alteração legal dizendo, olha, esse tipo de utilização é ilegal, ou esse tipo de utilização ela não é permitida, você não consegue ter esse controle. Igual os nossos dados, iguais aos nossos dados. Uma vez que os seus dados caem na internet, eles vão para aquilo vai se ramificando de uma forma que você perde o controle. Então, o futuro, a discussão do futuro é de que maneira a gente vai produzir um conteúdo natural ou artificial. Se faz sentido falar em conteúdo natural e artificial quando a própria OpenAI tentou desenvolver um algoritmo para identificar se o texto era humano ou produzido por uma IA, e ela teve 20 a 30% de acerto só, se o texto era humano ou se o texto era produzido por uma IA. Até porque o próprio texto produzido pela IA, ele foi inicialmente produzido por um ser humano, por vários, né? Então, a gente está caminhando para algo que é híbrido entre o trabalho humano e o trabalho da máquina. E eu realmente questiono a questão dos direitos autorais. A visão que eu tenho é um pouco pessimista com relação a isso. Independente da regulação que a gente fizer ou da previsão normativa que a gente trouxer, a questão é que, faticamente, no mundo da realidade concreta, a gente não vai conseguir ter controle de direitos autorais. Que você também não tem controle de quem está usando a sua ferramenta, se está citando ou não. A ferramenta ela não consegue fazer a citação. Então, é algo desafiador. Então, não Não adianta a gente tentar um bom ensinar ela cenário. a usar normas de citação da BNT, que não há uma Não garantia vai. de que isso vai ser respeitado. Ou nem se eu colocar alguma ressalva, não há, talvez ela não foi ensinada a ler aquela ressalva para dizer assim, opa, esse texto aqui, se eu citar essa ideia, eu tenho que citar que a ideia foi da Karen, da Fernanda ou de alguém. Exato, até porque ela pode cruzar 2, 3, 4 textos e produzir um novo. Sim. Então, Então, vale a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se tudo se transforma. transforma. O Felipe quer fazer uma pergunta, nosso colega Felipe Menezes. Oi, Felipe. Karen, oi, professora Fernanda, bom dia. Me escutam? Me escutam? Sim, Na verdade, não é uma pergunta, é uma ponderação barra desabafo. Porque, assim, na verdade, quando a gente olha na história, desde a Revolução Industrial, os métodos de produção começaram a ser alterados, a gente já vê que há um incômodo do ser humano que aquele método mais tranquilo de produção começou a ser alterado
com o uso de máquinas, e foi acelerado mais ainda quando se descobriu o computador. Tem um diálogo muito interessante naquele filme Jogo da Imitação, que o repórter pergunta para o Alan Turing se a máquina consegue pensar igual uma pessoa. Aí o Alan responde, do jeito peculiar dele, a sua pergunta não é correta, porque você está comparando uma pessoa com uma máquina. Pessoas não pensam iguais entre si, que dirá você comparar uma pessoa que trabalha com material orgânico com uma outra instituição, seria uma máquina que cobre aço e metal. E ele faz toda lá uma ponderação para, no final, concluir. E, é o pai, quase que é considerado um dos pais da computação atual, para ele concluir que sim, a máquina pensava, só que não do jeito como a gente pensa, exatamente porque não estamos comparando coisas iguais. E eu me surpreendi um pouco com essa decisão recente do STJ, meio que rechaçando a questão do uso do chat GPT por parte da advocacia. Há um ano e meio atrás eu tive a oportunidade de participar lá do intercâmbio que teve no Supremo, e eu descobri que assim, o Supremo está avançado em níveis estratosféricos em uso de inteligência artificial, temas que estão começando a serem discutidos, serem interpostos em recurso extraordinário nos tribunais de origem. O Supremo já consegue ter, já tem possibilidade de saber que esses temas vão chegar lá e que serão problematizados, que tem potencial para ter um ganho de massa, então, e tentar estancar, resolver essa questão em repercussão geral antes que isso ganhe volume. Então, eu acho que é muito mais o medo do novo, que sempre o ser humano fica com esse medo, porque o próprio judiciário, até para dar conta dessa demanda gigantesca, eu acho que seria de uma inocência quase que em nível de berçário, a gente achar que 11 ministros do Supremo conseguem julgar materialmente tudo aquilo que o Supremo julga anualmente. Então, assim, aquelas decisões, muitas decisões, eu também não sabia disso, mas muitas das decisões que o Supremo emite, principalmente em decisões monocráticas, são decisões geradas por IA. E, na verdade, um ou outro caso, aí, isso confessado por assessores do Supremo, apenas em alguns casos eles retiram por amostragem para ver se realmente, no caso, a IA está trabalhando da forma correta, e o índice de acerto no Supremo tem sido grande. Então, assim, eu recebi com bastante surpresa o judiciário, beira quase que a hipocrisia. O judiciário está multando a advocacia por estar usando uma ferramenta que o judiciário hoje está muito aparamentado também para usar da mesma ferramenta. Obrigada, Felipe, pelo seu comentário. Acho que alguns pontos são interessantes, né? O primeiro é com relação à questão do ChatGPT para produção de texto, né? Acho que você também, como bem colocou, existem capacidades e habilidades humanas que podem ser desenvolvidas pela máquina também, melhor ou igual. Então, analisar 500 mil documentos, identificar padrões ou utilização de precedentes em 500 mil documentos em segundos, né? Então, essa é uma capacidade humana que a gente não consegue atingir um índice de acerto e de análise que a máquina tem. E aí, algumas capacidades e habilidades humanas mais ligadas à ponderação, a juízo de valor, emoções, sentimentos, sensações, percepções, que ainda não foram produzidas de forma artificial pela máquina. O ChatGPT, como produtor de texto, ele é como um assistente, ou como um estagiário, ou como alguma pessoa que está trabalhando em seu apoio. Então, como todo assistente, o trabalho precisa ser revisado. Uma vez que o trabalho, por exemplo, a peça desse assistente, ela for revisada, ou o produto que é produzido pelo algoritmo for revisado por um ser humano, a princípio não existe nenhum problema na utilização desse algoritmo, porque você poderia produzir esse conteúdo por uma pessoa, mas você está produzindo por meio de um assistente virtual. A questão do TSE, ela é um pouco diferente, porque a multa ela foi aplicada por uma questão jurídica, por algumas questões de direito. Ao que tudo indica, havia erros na petição que não foram corrigidos, que foram produzidos pelo algoritmo, mas a gente também não sabe, então a gente tem que aguardar o teor da decisão para poder ler
e ver o caso concreto, né? A gente não tem como, a gente acaba lendo as notícias, e eu também li as notícias, mas a gente não, a gente precisa aguardar a decisão. E aí, sobre a questão do Supremo, foi o objeto da minha tese de doutorado, que é a utilização da IA no Supremo, que está na edição do livro, né? Então, essa pesquisa sobre os índices de acerto, aproveitando a fala do Felipe também, quem tiver interesse em aprofundar na questão que o Felipe falou, no meu livro tem 2 capítulos sobre essa utilização. Então, sobre a gestão de processos por meio de inteligência artificial na Suprema Corte, de que maneira esses processos foram geridos, né? A crise do Supremo, desde o início do Supremo até hoje, e o impacto que a gente teve nas mudanças, enfim, com algumas análises de números também. Então, agradecer a pergunta do Felipe. Eu vou pedir licença à Karen para já ler algumas perguntas e ir respondendo, por conta de Claro, que algumas aqui tem a perguntas. próxima é do nosso colega Roberto da Costa Machado. Isso. O Roberto pergunta como fica a relação entre conteúdos de fake news gerados e que o ChatGPT pode considerar como informação efetiva. Também era uma dúvida que eu tinha. Isso é um outro problema, porque se nesse banco de dados você tem notícias falsas, ele vai ler essas notícias falsas e vai produzir um conteúdo que é falso. E com relação a isso, você pode tentar rotular para esse algoritmo alguns pontos que são falsos, você pode ir corrigindo esse algoritmo. Então, saiu uma determinada informação falsa, então, que o céu é vermelho. Aí você pode corrigir o algoritmo depois que essa informação foi produzida e lá rotular o algoritmo e falar, olha, quando sai isso aqui, você não identifica, só que é sempre posterior, porque você não consegue fazer a previsão de todas as notícias falsas que podem ser geradas. Você pode prever alguns tipos de notícias que podem surgir, ou conteúdos falsos, e já fazer essa rotulagem. Mas você nunca vai conseguir pegar o universo todo de conteúdos falsos que estão na internet. Então, a correção, ela geralmente é a posteriori. Só que por ser a posteriori, você já teve um primeiro movimento, uma primeira produção de conteúdo falso. Fora o fato de que você não consegue controlar, aí esse é um ponto, né? Você não tem controle do banco de dados. E não é igual um banco de dados de sentenças quando você desenvolve um algoritmo para um tribunal, que você trata esses dados. Quando você faz a leitura de todos os dados que estão na Wikipédia e todos os dados que estão na internet, você não tem controle desse banco de dados. E esse é um risco, realmente, ele é real. Ele é real. É um motivo de preocupação. Eu não entendo, por mais que as pessoas digam claro, a gente vai fazer mecanismos de controle. O próprio desenvolvedor afirma que não tem como fazer esse tipo de controle. Então, esse é um risco. O ponto é a questão da regulação. Então, como a gente vai permitir, como a gente vai proibir, se uma vez que vai ter um mecanismo de denúncia, então quando você identifica que a notícia é falsa, você faz a denúncia igual no Instagram, no Facebook, um botão que você clica e aí manda para o desenvolvedor analisar, talvez seja esse o caminho. Do conteúdo, você ter uma possibilidade de colocar esse conteúdo não está correto. Clica e aquele conteúdo passa para o desenvolvedor para uma análise, para uma checagem de fatos, por exemplo. Talvez seja essa a saída. Só que a gente sabe que existem robôs que produzem conteúdos falsos. Então, bots feitos só para produção de conteúdos falsos, como aconteceu nas eleições americanas, no Brexit, também nas eleições brasileiras. A gente não tem uma estrutura suficiente para controle da atuação desses robôs que atuam como seres humanos, postando conteúdo na internet. E aí vem, né, a questão da pergunta da Raquel com relação às respostas, regras gramaticais de coesão e coerência, elas
essas respostas elas serão como no Google Tradutor. A forma pela qual o chat responde vai sendo aprimorada conforme o uso desse chat, a identificação de erros e solicitação de correção desses erros. Então, na prática, o que está acontecendo? A gente está trabalhando de graça para o desenvolvedor, porque a gente está fazendo a fiscalização, a utilização dessa versão gratuita desse algoritmo, que no futuro, possivelmente, vai ser só vendida. Mas quem está treinando esse algoritmo é o próprio usuário. Esse algoritmo está sendo treinado agora, já em uso, né? Ele teve um primeiro treinamento, mas tal qual o Google Tradutor, ele foi colocado no mercado e toda essa versão que, entre aspas, é gratuita, basicamente é utilizar os usuários como treinadores desse algoritmo. E vale só fazer uma ressalva também interessante de o Google ele ganha bilhões com anúncios, né? Então, por meio da busca e anúncios, ele ganha dinheiro. O ChatGPT ele apresenta um risco para esse tipo de produção comercial, porque você, ao invés de usar o Google, você vai utilizar o ChatGPT, dependendo do que você quiser produzir. Então, é um risco também para os anunciantes. Posso reformular Ah, minha pergunta, Fernanda? claro, pois Eu fiquei não. com dúvida a respeito do retorno das respostas do chat GPT. Se esse retorno, o sistema, ele busca respostas já feitas no banco de dados, ele busca por critérios que ele utiliza, as melhores, ou ele formula essas respostas. Ele analisa todo o banco de dados e, de alguma forma, né, com a programação, ele formula. Ele só retorna respostas já dadas ou ele formula elas? Ele formula. Então, não é como ele copiasse um texto idêntico e colocasse. Uhum. Ele cruza vários textos e formula um novo. É como se você falasse para um estudante assim: leia 5 textos e faça uma paráfrase ou uma análise, uma síntese desses 5 textos, com outras palavras. Você pode, inclusive, falar: olha, reescreva isso sob a forma de um poema, e o ChatGPT transforma isso em um poema. Fernanda, eu caí e voltei, foi muito rápido. Eu não sei se tu chegaste a ver ali a pergunta da Lara para falar um pouco sobre a responsabilidade civil por eventuais danos gerados pelo uso da inteligência artificial. Obrigada, Lara. A questão da responsabilidade civil é muito interessante. E aí vem um ponto também de responsabilidade civil por exemplo, veículos autônomos ou máquinas autônomas, né? Que seriam máquinas que tomam decisões com a utilização de algoritmos. Então, a máquina ela não pensa como um ser humano, ela é programada para tomar decisões. Então, aquele carro autônomo, ele é programado para virar à direita, para virar à esquerda. É como se o Waze ele fosse direcionar o carro. Com um agravante que existe um cachorro no meio do caminho. Desvia do cachorro, bate no poste e mata quem está dentro do carro, ou mata o cachorro e a pessoa que está dentro do carro não sofre nenhum dano físico. Então, são decisões difíceis que têm que ser tomadas pela máquina e que têm que ser programadas pelo ser humano, né? Do que a máquina vai fazer quando ela se deparar com essa situação que um ser humano pode se deparar. A responsabilidade civil, cada um tem um entendimento diferente. O meu é no sentido de uma responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Então, pelo aumento do risco ou pelo desenvolvimento de um risco, né, geração de um risco que não havia antes. Então, a responsabilidade objetiva, e aí pensar numa lógica como a do direito do consumidor, do desenvolvedor, e aí subsidiariamente daquele ou subsidiariamente ou solidariamente, dependendo da situação, de quem se utiliza e lucra com aquela inteligência artificial, ou quem apenas coloca no mercado, talvez subsidiariamente. A gente teria que pensar num sistema solidário de responsabilidade solidária e subsidiária, tal qual no sistema do direito do consumidor, mas com responsabilidade objetiva. E aí, a razão, a imputação dessa responsabilidade é a criação do risco.
Eu acho que a gente tem uma pergunta da Bárbara Peralta e da Tânia. Eu acho que daria até para juntar elas um pouco, porque a Bárbara pergunta, e eu acho que a gente já vai encerrar as inscrições de perguntas aqui. A Bárbara pergunta qual a melhor maneira de utilizarmos o chat GPT a nosso favor no mundo jurídico, respeitando os limites éticos e legais citados pelo próprio chat. E a Tânia faz uma pergunta voltada ao cenário da educação, porque alguns alunos já estão usando o chat para fazer trabalhos e até provas online. Como fica essa relação durante o aprendizado do conhecimento? E alguns alunos chegam até a contestar as suas avaliações, né? Já ouvi falar de faculdades que estão regulando a forma de uso, já que ela vai ser inevitável, né? Exato. A pergunta da Bárbara tem um livro, Bárbara, chama, que é um livro acessível para todos e todas, assim, ele é um livro de leitura, mas é de um especialista em inteligência artificial em inglês, chama Stuart Russell. O livro chama Inteligência Artificial a Nosso Favor. Esse livro, Inteligência Artificial a Nosso Favor, é um livro de capa preta, é um livro novo. Ele traz diversas formas de utilizar a inteligência artificial a nosso favor e os riscos também que ela apresenta. Então, eu recomendo a leitura até para todo mundo, assim, para a gente ter uma ideia de onde usar, onde não usar. É preciso um diálogo e realmente uma discussão do Estado brasileiro numa regulação, e tem um PL tramitando, para estabelecer alguns limites para a utilização dessa inteligência, para dizer, olha, dessa tecnologia, para dizer, aqui existe um limite ético. Por exemplo, com pessoas vulneráveis, pessoas idosas, crianças. Então, algum tipo de senha para uma criança não conseguir acessar? Não sei. Como a gente vai regular isso? A gente precisa pensar. É uma tecnologia que chegou nos últimos meses, a gente ainda não conseguiu produzir, quase não conseguiu produzir nem conhecimento sobre ela. Mas é isso, é trocar o pneu com o carro andando. Eu recomendo a leitura desse livro. E essa questão do aprendizado, para fechar, é um principal ponto que eu até coloquei na reunião. Eu sou professora de prática, então a gente sempre passa peças para os estudantes fazerem. Então, uma petição inicial de uma ação de alimentos. O problema é que eles conseguem produzir essa petição agora com esse algoritmo. E a questão que eu coloquei na reunião de colegiado era como a gente vai conseguir fazer uma avaliação se aquela petição foi feita por uma máquina e depois revisada, ou se ela foi feita direto pelo ser humano. Às vezes você não consegue, dependendo de como a pessoa faz a pergunta para o algoritmo, ele produz um resultado muito fiel. Então, o caminho que vem sendo discutido é outra forma de avaliação e desenvolvimento de outras competências e habilidades mais ligadas ao emocional, mais ligadas a competências que a máquina ainda não consegue reproduzir. Então, competência crítica, outras formas de avaliação que não avaliações conteudistas, mas é interessante testar o algoritmo para você ver o que ele faz, para saber quais são os limites da sua forma de avaliar. Porque eu não consigo avaliar se aquela petição inicial ela foi feita por uma máquina ou por um ser humano, e eu não sei nem se faz sentido a gente proibir, porque será que, como o futuro ele é um futuro híbrido, será que a gente não precisa pensar como o ser humano vai trabalhar essa relação ser humano-máquina, como a gente pode utilizar a máquina a nosso favor, né? Então, a LGPD pode ser ferida pelo uso do ChatGPT, sim. A LGPD pode ser ferida, sim. A princípio, ela vem sendo, porque esse tratamento de dados, ele é um tratamento que você faz tratamento de dados sensíveis, você, de novo, não tem um controle muito grande sobre o banco de dados. Então, é preciso também que a Agência Nacional, o Estado brasileiro, rapidamente pense em como essa tecnologia vai se adequar à nossa regulamentação. Problema: muitos desenvolvedores afirmam que não se submetem às regras brasileiras porque a sede fica no exterior. Então, que foi o caso do Telegram, né? Que é o caso de outras redes. O caminho é um pouco do caminho que foi feito com o WhatsApp e o Facebook, que é uma tentativa
de melhoria dessa tecnologia com o poder público. Então, os tribunais fizeram acordos com essas plataformas para melhorias desse sistema, com sugestões de aprimoramento. Então, você entra no Instagram, tem uma notícia de eleitoral, aparece assim: visite o site do Tribunal Superior Eleitoral para mais informações. Ou quando aparece de Covid, olha, Covid, prevenção, nesse link. Então, algo mais nesse sentido, de vinculação de conteúdo positivo ou de algum mecanismo de denúncia. Mas Mas até a questão da regulação talvez possa ficar um pouco complexa, tendo em vista que a velocidade da tecnologia é infinitamente superior à nossa capacidade de legislar e até mesmo dos legisladores absorverem esses dados e tomarem alguma iniciativa, né? Não sei se também poderia ser isso. exato, exato. E aí eu queria agradecer o convite e também pedir licença, porque eu vou ter uma banca agora. Ah, Eu tá vou precisar certo, me doutora ausentar. Fernanda. Eu agradeço muito a presença, as perguntas interessadas. Coloco também o Cedinha aqui à disposição. E uma boa banca, doutora Fernanda, professora Obrigada. Fernanda. E obrigada a todos pela presença hoje. E tenham um bom dia de trabalho. Até logo.